aquele RH tradicionalzão que faz folha de pagamento e nada mais, não falem comigo, ele deixa de existir. Olá, pessoal! Estamos hoje no nosso programa Gente com Gente, no episódio sobre o futuro do trabalho, continuando falando um pouco sobre tecnologia, gestão de pessoas, novas habilidades, um monte de temas super legais, contando com um profissional que eu acabei de conhecer, mas que é incrível, que eu já adorei tudo que ele me contou. Muito prazer, obrigada por ter aceito o convite. Fernando Solak, assim, tá certo? Exatamente. Diretor de RH da TOTVS, uma grande empresa, né? Um orgulho, uma empresa nacional hoje praticamente global, né? Com gente no mundo inteiro. É um monte de coisa que a gente vai aprender com você. Obrigada por ter aceitado o convite, Fernando. Obrigado, é um prazer meu estar aqui. Acho que vai ser um bate-papo muito gostoso para a gente poder trocar um pouquinho sobre esse tema tão relevante hoje em dia, né, Sofia? Muito relevante, muito, né? Eu digo que é uma das coisas que me tira o sono, né? Como é que a gente está, de fato, construindo um mundo melhor, um Brasil melhor para as pessoas, para as empresas, né? Porque está tudo muito interligado, não tem mais a vida pessoal e profissional, né? E é um equilíbrio de tudo isso. Então, a área de gestão de pessoas tomou uma prioridade muito grande. Então, falar sobre isso é apaixonante, né? Quem é você no Logoff? Ou seja, na hora que você tira o crachá, dá uma espreguiçada, fecha o computador, quais são teus hobbies, as coisas que você curte? Conta um pouquinho da tua carreira. Ah, legal, Sofia. Bom, eu tenho 15 anos de experiência em RH, né? Sou formado em administração. Eu sou de Curitiba, mas já moro há mais de 10 anos em São Paulo. Então, mas tem sotaque ainda, tem sotaque. O sotaque às vezes aparece, né? Escondido. Mas hoje, né, como você falou, né, é muito difícil a gente separar, né, vida pessoal de profissional, tá tudo junto e misturado. Mas mesmo assim, acho que é muito importante, né, o nosso tempo, né, a gente consigo mesmo para poder, né, refletir e poder realmente ter ali uma qualidade de vida. E eu prezo muito a cultura, né? Sou uma pessoa que gosta muito especificamente de teatro. Uau! Né? Então sempre quando eu posso, aqui em São Paulo tem muita peça bacana, eu vou conhecer uma peça, conhecer uma história, eu gosto de conhecer histórias. Né? Então, quando eu falo de teatro, eu gosto muito de teatro musical, música como um todo, toda a parte cultural, né? Eu gosto muito de shows que eu acho que faz com que a gente consiga extravasar, né? E atrelado a isso, eu sou uma pessoa que gosta de conhecer lugares muito diferentes. Então, minha outra paixão é viajar, mas não necessariamente uma viagem tradicional. Eu já conheci lugares bem diferentes no sentido, né, que a gente não conhece muita gente que vai. Como? Né? Como Índia, Tunísia, Marrocos, Austrália. Então, são vários países, vários lugares do mundo que eu tive o privilégio, a oportunidade de visitar, para conhecer um pouco da cultura local, de como que as pessoas são, das relações, e acho que contribuir para mim como pessoa e profissional também. Um e-mail que poderia ser uma conversa. Quais são aquelas momentos que a gente precisa ir além do e-mail e chamar a pessoa para um bate-papo, tal? Como é que você vê isso? Eu acho que é muito importante ter esse misto, né? É claro que cada vez mais, né, existe essa questão dessa sobrecarga de trabalho, de ter muitas reuniões que eventualmente a gente pensa, não, poderia ter sido um e-mail, mas a gente ir direto para o e-mail, direto para a tecnologia, em todos os aspectos, acho que gera outros tipos de consequência. E na minha visão é um pouco que a gente aprendeu ao longo do trabalho remoto na pandemia, né? A gente foi obrigado por um bom tempo a gente ficar trancado na nossa casa, né? E ter uma relação exclusivamente virtual com as pessoas. E a gente vê como isso, de um lado, acho que é muito positivo, né? Que você gera uma maior flexibilidade, né? As questões de deslocamento, uma interação maior com a tua família. Mas, de outro lado, a gente vê os impactos que isso pode gerar até na saúde da pessoa, de ficar o dia inteiro numa tela e não ter uma relação frente a frente. Então, eu acredito que nesse momento que a gente está, né, de
voltar, né, já há um ano, né, e ter esse tipo de conversa frente a frente, realmente ajuda a gente a se conectar mais com as pessoas e gerar um aprendizado coletivo mais abrangente, né? Então, sair do virtual, sair do e-mail, para a gente poder usar nossa criatividade, usar nossa experiência de vida para gerar valor e propósito para o negócio. O que você entende quando as pessoas falam, não, o RH precisa ser mais humano? Eu acho que a preocupação que as pessoas têm justamente do advento de novas tecnologias nos processos de RH e que isso torne, entre aspas, esse RH menos humanizado, se isso é possível, né? Então, eu acho que esse conceito ele conversa muito com essa preocupação geral das pessoas, né? Mas eu acredito que a tecnologia, ela, né, assim como você citou, né, a tecnologia, outros tipos de tecnologias existem já há muito tempo, né? E foram evoluindo ao longo do tempo no mercado de trabalho. E não vai ser diferente daqui para frente, muito pelo contrário, vai ser cada vez mais rápido. Então, como a gente vai lidar com isso e usar a tecnologia em prol dos processos, do sucesso nos processos relacionados à gestão de pessoas. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar para os ganhos que isso traz e, claro, que não tornar, né, os processos de gestão de pessoas 100% robóticos, por assim dizer, porque aí realmente você perde essa relação humana de uma pessoa com a outra. Entrando agora mais a fundo no tema, né, de futuro do trabalho, hard, soft skills, tal, tem um dado super importante: 37% das pessoas colaboradoras estão preocupadas com a automação e o risco de perderem os seus empregos. A gente também já viu isso acontecendo em várias áreas, né? Como você enxerga o papel de RH nesse momento de tranquilizar e até ajudar as pessoas nessa transformação? Conta um pouquinho do que você pensa, o que vocês têm feito, exemplos lá na TOTUS. Eu acho que aqui entra muito a questão do desenvolvimento das pessoas, né? Eu acho que se a gente traçar uma visão histórica, né, o mercado de trabalho, ele ao longo dos anos, ao longo das décadas, ele sempre se transformou. E essa transformação exigiu que todo profissional ele adquirisse novas habilidades e novas competências para poder realmente adentrar nesses novos desafios que surgem com essas transformações. Só que o que está acontecendo, né, o que a gente consegue ver muito no nosso dia a dia, essas transformações estão cada vez mais rápidas. Velocidade, né? A velocidade está muito grande, né? Então, eu vejo, né, ao longo da minha carreira, o que exigia-se, né, há alguns anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, o que exige-se hoje é totalmente diferente, né? Então, nesse espaço de tempo, né, quanta coisa já mudou. Principalmente com o advento das novas tecnologias, né, da internet, das automações, e daqui para frente a gente vê muitas possibilidades, né, principalmente com a inteligência artificial. Mas eu acredito que os trabalhos se transformam. Então, eu acho que a gente não vai ter necessariamente uma queda nas oportunidades, mas eu acho que os trabalhos vão se transformar, vão ter trabalhos que vão exigir outras competências. Novas profissões vão existir mesmo, profissões que não existem hoje, como hoje existem profissões que até alguns anos atrás a gente nem imaginaria que existiriam. Então aí eu acho que entra o papel das empresas, né, prover junto a todos os seus colaboradores um aprendizado constante, para que dentro da realidade da empresa, esses colaboradores eles consigam se desenvolver, consigam se capacitar olhando para essas competências do futuro. E aqui acho que entra muito o conceito que a gente hoje vem falando bastante do lifelong learning, né? Porque a gente está a vida toda aprendendo, a vida toda a gente está conhecendo novas coisas, né? Eu acho que os marcos que a gente tem, né, de vou fazer uma faculdade, depois vou fazer uma especialização, são importantes, mas não são só eles que vão definir o sucesso profissional de qualquer pessoa hoje em dia. Então, por exemplo, na TOTUS a gente vem trabalhando muito uma rede de aprendizagem, né, que a gente estabeleceu já há alguns anos, que a gente tem um nível de conhecimento muito grande dentro da empresa, né? Imagine uma empresa de tecnologia de já muitos anos, né, no Brasil, com mais de 10 mil colaboradores, o quanto de conhecimento tem dentro dessa rede, né?
e conhecimento que se renova a cada momento, com as pessoas que aprendem, as pessoas que entram, as pessoas que permanecem no ecossistema. Então a gente utilizou dessa nossa fortaleza para incentivar que todo mundo que tivesse algum conhecimento, que quisesse compartilhar, ele pudesse compartilhar através de toda uma metodologia de aprendizagem. Ele receberia todo um treinamento de como ele ser um produtor de conteúdo, de como que ele pode passar aquilo da melhor maneira, seja por um treinamento online, um treinamento presencial, e a gente vem conseguindo frutos muito bacanas, porque a gente consegue adaptar esses modelos de aprendizagem às necessidades de cada pessoa. E descobrir treinadores, às vezes, de tecnologia, que é o caso de vocês, tal, que vocês era lá o bom profissional operando, mas de repente pode ser um excelente profissional ajudando a capacitar outras pessoas, né? A gente descobriu muitos talentos nesse sentido e foi muito legal. E nesse processo a gente consegue também entender onde que a gente eventualmente tem gaps de conhecimento e habilidades. E aí, a gente tendo o diagnóstico desses gaps, a gente também consegue buscar através de outras fontes programas, né, de aprendizagem, capacitação que possam suprir essa necessidade e fazer com que realmente as pessoas elas tenham esses novos conhecimentos e estejam cada vez mais tranquilas em relação ao seu futuro, à sua profissão, porque elas estão aprendendo e naturalmente crescendo através desse processo. Que legal. E para você, Fernando, qual é o futuro do trabalho? Acho que o futuro do trabalho passa muito pela palavra flexibilidade. Eu acho que as relações, a gente já está vendo isso no dia a dia, elas vão ser muito mais flexíveis, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com um formato de trabalho que ele tem algumas regras muito bem estabelecidas e que eu acho que são muito importantes, né, para a maturidade das relações de trabalho no Brasil, né, falando do modelo de trabalho CLT. Então acho que é um modelo que funciona muito bem para a história, né, do trabalho brasileiro. Mas de forma geral, a gente vê as pessoas cada vez mais pedindo: me dá autonomia, me dá flexibilidade, olha para mim porque eu estou necessitando de uma coisa específica que você não está me dando. Então aqui a gente está entrando numa era realmente da experiência dentro das organizações. Perfeito. Acho que da mesma forma que a gente, como consumidor de qualquer produto, preza pela melhor experiência hoje em dia, a gente, como profissional dentro de uma empresa, também espera essa melhor experiência de trabalho. Então, acho que o futuro do trabalho está muito nessa linha. Como que nós, como organizações e áreas de RH, a gente vai olhar para esse desafio e realmente prover essa melhor experiência para todo mundo e dando essa flexibilidade que é benéfica não só para os funcionários, os colaboradores, mas para as empresas também. A gente tem falado muito sobre as competências essenciais para o futuro, né? Aqui entendendo tanto competências das habilidades comportamentais ou soft skills e das habilidades técnicas que a gente escuta no mercado todo falar das hard skills, né? Quais são aquelas que você acha que são fundamentais, que irão diferenciar o trabalho dos profissionais com este novo mercado, com esse futuro do trabalho que você está comentando? Mas o que eu acho que nunca vai ter ali numa inteligência artificial é a criatividade. A capacidade também de que você tem de influenciar pessoas e construir relacionamentos interpessoais que vão fazer a diferença naquilo que você precisa fazer. Então, quando a gente pega esses aspectos, né, você ter a criatividade, você pensar de uma forma diferente aquilo que precisa ser feito, você pensar em soluções que eventualmente não têm resposta, através desses relacionamentos interpessoais, através da influência que você gera sobre as outras pessoas, impacto, né? Nos diversos papéis que você faz no dia a dia. Porque você, né, cada um de nós, a gente tem o nosso papel dentro da nossa família, dentro da empresa, né, como líder a gente tem um papel de gestor de pessoas, mas a gente tem um papel também de um empregado da organização. Então, dentro de toda essa influência, como cada vez mais a gente vai usar das nossas capacidades pessoais para poder gerar essas inovações, essas soluções diferenciadas através da criatividade. Então, acredito que essas competências do futuro passam muito por esses aspectos.
criatividade e adaptabilidade, né? Você falou um pouco já disso, da flexibilidade que a gente precisa ter, e o profissional também precisa ter a flexibilidade de se adaptar, de se reinventar. E aí, quando ele se reinventa, ele também vai atrás do tal do hard skill, né? Dos conhecimentos técnicos que ele precisa ter. Muito interessante que nesses dias atrás, lá na empresa, a gente num fórum de aprendizagem estava falando sobre análise de dados, né? E a gente convidou, né, pessoas do time para conhecerem um pouco sobre este tema. E depois uma pessoa veio conversar comigo, que hoje essa pessoa, ele é recrutador, e ele tem um desejo de migrar para uma área mais técnica, trabalhar com análise de dados em gestão de pessoas, people analytics. Que está com você, né? Exatamente, só que ele não sabia muito o caminho do que ele precisava fazer para ganhar essas competências e poder começar a fazer essa transição de carreira. Então, a iniciativa dele de vir, né, querer entender, perguntar, saber esse caminho, ter a curiosidade de ir atrás e ter insights ali, eu acho que vai fazer diferença para a carreira dele. Porque ele já saiu com um plano de ação do que ele pode fazer para poder se desenvolver. Então... Ele já mostrou duas, né? Foi atrás de quem poderia dar uma informação importante para ele e a curiosidade como ele pode, né, buscar se desenvolver. RH-habilidade. Achei tão legal, e isso nada mais é do que os nossos superpoderes, os nossos talentos, porque eu acredito que todo mundo, né, até às vezes eu discuto essa coisa, companhia de talentos, né, puxa, todo mundo tem o seu talento, a gente acredita que todo mundo tem o seu talento. Quais são os teus superpoderes, os teus talentos? Você diz assim, olha, isto nesses 15 anos de carreira me fizeram em 15 anos sair de um recém-formado para uma diretoria de recursos humanos. Então, conta aqui pra gente, para também impactar e influenciar quem está nos assistindo, quais são elas? Eu vou citar um talento, assim por dizer, que muita gente no meu dia a dia comenta, né, às vezes nos feedbacks, na conversa do dia a dia, realmente, nossa, Fernanda, você tem isso mesmo, que é a inteligência emocional. Olha, tão difícil achar. Eu acho que isso fez muita diferença ao longo da minha jornada. As pessoas falam, nossa, Fernando, mas você nunca sai do teu eixo, você sempre está super tranquilo. Que bom que eu aparento isso, né? Claro que por dentro, né, tem vários sentimentos passando quando acontece uma situação não esperada. Mas acho que eu consigo, sim, me manter no meu eixo, passar por aquele momento da melhor maneira possível e depois refletir sobre aquilo. Parabéns pela carreira que você construiu e obrigada a você, Acreditas, por essa oportunidade de a gente estar podendo levar conhecimento no programa Gente com Gente. Muito obrigada. Obrigado, foi muito gostoso. Até a próxima. Vamos continuar conectados, né? Vamos. E eu tenho o prazer de entrevistar, de bater um papo com a Karen Zandhoff. Saiu certo? Não, fala você, que eu achei lindo. Zandhoff, falei errado. Zandhoff, que ela é a vice-presidente de pessoas aqui da Acreditas. Karen, nosso episódio hoje vai juntar um pouco, né, das tuas duas baita habilidades, tecnologia, gente, gestão, pessoas na veia, e a gente poder ter alguns dados, algumas análises, porque tem muita gente apavorada, né? Vou perder o emprego, vai acabar minha área, e um dado super interessante de uma pesquisa que 73% das pessoas acham que a tecnologia não pode substituir a mente humana. Então eu queria te ouvir um pouco, como é que é a tua visão sobre isso, sobre inteligência artificial, toda essa nova machine learning, um monte de coisa acontecendo, o que isso muda pra gente no mundo do trabalho? Bom, primeira coisa, esse tema eu adoro, né? Você sabe que eu sou tecnologista e como tecnologista sou entusiasta de ver o RH indo para essa linha de olhar mais para a tecnologia, entender mais o que está acontecendo, entender mais o mercado e como é que isso efetivamente transforma a empresa e transforma os negócios, né? E eu acho que essa é a parte mais legal, né?
quando a gente olha para o que está acontecendo em transformação de RH, é porque realmente a gente está transformando, é porque realmente a gente está mudando agora, né? Quando a gente fala de tecnologia inserida, principalmente dentro dessa estrutura de gestão de pessoas, a gente está falando de empresas que estão surgindo com softwares, né? Então a gente está vendo um monte de HR techs aí, a gente está vendo uma série de funções que tem a ver com integração de dados para tomada de decisão. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que vem para revolucionar realmente o RH, vem para deixar o RH muito mais potente e a serviço do negócio. É claro que essa sensação das pessoas, né, de que vou perder o emprego, a IA vai me substituir, né, é uma tendência natural de algo que a gente não conhece, de algo que a gente tem pouca interação, ou que a gente efetivamente ainda não buscou muito saber a respeito. Vai acabar com o trabalho de muita gente? Não, eu acho que vai transformar, vai substituir, vai modificar a forma de fazer. Então, assim, a gente tem inteligência artificial hoje, quando a gente fala, por exemplo, de aquisição de talentos, a gente tem inteligência artificial para fazer com que eu consiga gerir melhor, por exemplo, que conteúdo eu ofereço para as pessoas no ponto de vista de treinamento, dado que ela tem uma determinada habilidade, como é que eu faço para potencializar a performance dela? Então, a inteligência artificial, né, mais do que tudo, né, então os modelos que a gente tem, né, baseado aí em machine learning e tudo mais, são modelos que visam, né, transformar a forma como a gente sempre fez. Então, eu como tecnologista, eu acho, né, de formação e de carreira, eu acho sensacional isso que a gente está vivendo, porque isso mostra efetivamente o quanto o RH que aperta botão, aquele RH tradicionalzão que faz folha de pagamento e nada mais, não falem comigo, ele deixa de existir. E se as empresas não começarem a entender isso, aí sim elas vão ficar para trás, porque quando a gente fala, né, de tecnologia dentro de RH, a gente está falando de futuro, a gente está falando de análise de dados, a gente está falando de modelos preditivos de comportamento para tomada de decisão. Então, a gente efetivamente está passando por uma transformação. E isso é uma ação da tecnologia, isso tem a ver com dados, a gente estudar, entender e prever acerca de dados, e isso também tem a ver com a inteligência artificial, que vem para potencializar tudo que a gente pode entregar para o negócio. Então, assim, eu sou super entusiasta do momento que a gente está vivendo e de tudo que a gente é capaz de fazer com tecnologia dentro de uma empresa no RH. Você acha que as pessoas, elas estão mais paralisadas, com medo de tudo isso que está acontecendo? Você sente aí que RHs estão realmente nessa vibe, fazendo sua transformação, ou ainda também estão assim, entendendo e com receio, né? Porque a RH tem mais dificuldade um pouco com tecnologia, né? O que você está enxergando no mercado? Eu acho que existe um mix aí nas pessoas, né? As pessoas, elas têm uma desconfiança com tudo isso que está acontecendo, né? Então, muita mudança numa área muito tradicional, que é o RH, e tem muita gente curiosa, querendo saber, querendo se especializar, querendo ir atrás, querendo ver realmente as coisas acontecerem. Então, eu estou sentindo que ainda tem um mix, né? Então, assim, empresas mais tradicionais não estão se movendo tão rapidamente e, né, empresas, né, startups, empresas menores, né, fintechs, estão movendo muita coisa no sentido de pegar essa onda toda de transformação e acelerar isso. Então, acho que tem os dois lados. Acho que as empresas, elas estão acordando para isso, elas estão acordando realmente para ter um RH enxuto, mas um RH que tenha produtividade, que tenha eficiência, mas que seja um braço do negócio, né? Que traga efetivamente informação, que traga dados, que traga oportunidade de link entre as coisas. Então, este movimento eu vejo. Algumas pessoas, elas ainda têm muito as pessoas de RH, né? Elas ainda têm muito essa questão de, poxa, mas eu sempre fiz desse jeito dava certo. O processo era assim. O processo era assim. Nossa, minha vida inteira eu fiz desse jeito e deu certo. Então, a gente ainda vê muita resistência à inovação como um todo, mas esse mindset mais tradicional, por exemplo, ele precisa dessa formiguinha, né, de curiosidade para ir além, para fazer diferente. Então, hoje, quando eu falo de um ecossistema, por exemplo, que eu trabalho aqui, eu trabalho com um ecossistema de mais de 10 sistemas diferentes
produzindo dados, desde a entrada da pessoa, gestão dos documentos, como é que eu faço gestão de performance, como é que eu controlo o ponto, Então eu tenho uma infinidade de ferramentas, e isso todo o RH tem, né? E quando as pessoas que estão no RH percebem isso, elas percebem que elas precisam ir além, que elas precisam estudar, elas estão realmente se redescobrindo, eu diria. As empresas estão redescobrindo a área de RH como uma área de grande potencial. O tal do RH estratégico. Isso, que a gente ouve falar, sei lá, acho que desde os anos 80 a gente ouve falar do RH estratégico, mas eu acho que agora, Sofia, com o advento de People Analytics, que a gente fala muito, né? E se a gente pegar, por exemplo, o David Green, que é uma pessoa bastante, né, que é uma referência muito forte nesse assunto, o David Green, ele traz muito que, assim, o RH, ele, em pouco tempo, tende a ser mais importante do que a área de finanças, por exemplo, dentro de qualquer empresa. Aí você fala assim, sério? Será? Será que o cara não está exagerando, né? É uma coisa meio difícil da gente ver, né? Mas se você olha para a questão de tendência, né? A gente está baseado em pessoas. Todas as empresas precisam de pessoas. E aí, não sei se 73% das funções vão acabar ou não vão acabar, né? Que são as pessoas que têm receio aí de perder a empregabilidade. Mas muitas profissões novas vão surgir. É isso que eu ia dizer, vão acabar muitas coisas diferentes passam a estar presente no dia a dia. A forma que a gente tem de fazer as coisas muda completamente. Então, eu acho que essa tendência do RH ser cada vez mais importante, porque ele lida com a performance das pessoas, com a satisfação das pessoas, lida com o desenvolvimento e, portanto, com a eficiência da empresa, tudo isso alicerçado em dados, e você tomando decisão, olhando para o futuro, ao invés de tomar decisão olhando para o passado, coloca a gente numa posição de entender que sim, o RH tem potencial para ser tão ou mais importante que uma área de finanças. Mas é preciso que as empresas olhem para isso. As empresas precisam olhar para isso e falar assim, nossa, a gente precisa mexer nisso aqui, em sistemas, em competências, em pessoas dentro dessa estrutura de RH, para conseguir fazer com que isso realmente transforme a serviço do negócio. Então, assim, é um mindset que parte da empresa vai para o RH e do RH vai em direção ao negócio. Tem uma coisa, né, que eu digo, finanças, ela é importante, mas se as pessoas não derem resultado, não trouxerem dinheiro, finanças não vai adiantar tudo. Finanças não tem o que fazer. Então, esse foco, tudo começa por pessoas, né? Tudo começa, porque se você não tem uma alta liderança preparada para ser uma liderança engajadora, que faça com que as pessoas tenham aquele orgulho de pertencer, aquele brilho no olho de dizer, puxa, eu faço parte de tal empresa, e ele tem esse orgulho de pertencer pela cultura, pelos valores, pelas práticas do dia a dia, né? Sim, total. E a área de gestão de pessoas, eu não sei se você enxerga assim, eu vejo como um grande maestro que tem que fazer todos esses alinhamentos para que realmente a gente possa ser uma empresa de alta performance, de resultado, das pessoas poderem ser reconhecidas da forma adequada e finanças soltar um dinheirinho para os acionistas. Sem dúvida. E eu acho que assim, por exemplo, eu falei de People Analytics aí, né? People Analytics é uma tendência e é algo que faz o quê? As pessoas do RH se motivarem a se transformar. As pessoas estão mudando as suas competências para conseguir acompanhar isso, estão se desenvolvendo nesse sentido, estão conhecendo coisas novas, estão abrindo a cabeça. Então, quanto mais a gente fala de pessoas e falando do diferencial, né, não é só o propósito, não é abraçar a árvore. Eu estou aqui porque eu estou aprendendo, eu estou engajado, eu estou produzindo, eu estou sendo desafiado, e isso tem a ver com trazer novidade e conhecimento o tempo todo para dentro das áreas. E o RH não é diferente disso. Com certeza. A gente aqui nesse tema, me lembrei agora que está tendo, você deve estar acompanhando uma grande polêmica enorme, né, que está tomando conta aí da internet, que é a coisa de usar a inteligência artificial para atração de talentos, né? Uns dizem que tem vários paradigmas e que afeta a questão de diversidade e inclusão, enfim. Quando eu sou reprovado, candidata, eu sou reprovado porque o algoritmo não soube ver o meu talento. Tá? Como é que você enxerga sobre isso? Eu entendi que você usa também aqui na Acreditas para atração de talentos. Detalhe um pouco isso para a gente.
Eu acredito muito que tudo que tem a ver com inteligência artificial e tudo que tem a ver com modelos analíticos precisam ter uma soma com o humano. Então, assim, eu não consigo falar que uma ferramenta hoje ela faz toda a análise de quem vai entrar, por exemplo, na empresa sozinha e ela vai me dar o melhor funil de contratação. Então, assim, tem que ter uma inferência, tem que ter essa análise e tem que ter a nossa capacidade de validar especialmente as questões de cultura, de diversidade, né? Esse tipo de viés que possa vir a ter, mas esse tipo também de pilar que a gente quer trazer para todas as pessoas que entram na Creditas, né? Então, eu acredito tanto na parte de gestão de talentos, quanto na parte de contratação de talentos, em usar modelos baseados em inteligência artificial, mas não puramente. Não é assim, é uma ferramenta que você vai lá, clica um botãozinho, isso aqui vai me gerar meu pipeline, e esse pipeline é o que eu vou colocar para entrevistar. Não, a gente tem inferências, a gente tem a questão do aprendizado sobre o modelo que a gente quer. Por isso que, por exemplo, eu criei uma área de People Analytics aqui dentro que tem essa especialidade, né, de realmente entender como lidar com modelos preditivos para poder fazer esse tipo de questionamento em cima ou de ferramentas ou da gente mesmo ter modelos que apontem localidade, faixa etária, né, de acordo com o cargo e cruzando com outros dados que a gente tem, né, com outras ferramentas. E essa busca por esse cruzamento é que faz com que a gente chegue nas pessoas que são as pessoas que mais tempo vão ficar dentro da empresa. Porque quando eu sei quem você é, o que te move, qual é o seu propósito, e esses dados eles estão aí, eles permeiam a sua vida. Se eu consigo cruzar isso com os dados das competências que você tem, que também estão nas redes sociais profissionais, se eu cruzo isso, além de tudo, com que empresas você trabalhou, com quem você trabalhou, se eu consigo olhar todos esses dados integrados, eu tenho uma análise preditiva de quanto tempo eu estimo que a Sofia vai ficar aqui dentro, por exemplo, dado esse conjunto de informações. Então, isso também faz com que a gente consiga atrair candidatos de maneira a entender o potencial do tempo de vida que eles têm aqui dentro. Né? Então, assim, quem tem condição de ficar mais tempo ou menos tempo, dado todo esse contexto, dado o que te move, dado o que você ambiciona, dado as competências que você tem, dado todo o teu histórico profissional, dado tudo isso, poxa, vai ter pessoas que vão ficar mais, tem a probabilidade de ficar mais tempo dentro da empresa do que outras. Então, isso vai potencializar o meu funil, vai fazer com que eu priorize a contratação destas pessoas que me trazem dados potenciais. Claro. E também cruzando isso com a realidade da empresa, porque tem posições que você precisa dessa posição para fazer no curto prazo uma determinada habilidade. Claro, como essa pessoa também pode se transformar para outras realidades que você vai ter. E também com a cultura e valores da organização, né? Total. Que hoje a gente tem várias ferramentas, eu acredito muito nisso, né? Minha carreira começou lá na época que o que importava era nome de faculdade e curso, depois a gente passou muito falando de competências socioemocionais, e hoje a gente está também com uma coisa que para mim é por onde tudo começa, que é a questão de cultura e valores, né? Porque não adianta trazer o profissional super hyper, super preparado e tudo mais, se o coração dele não pulsa, né? Não vibra pela mesma paixão ou pelos mesmos propósitos que a empresa tem. Tem algum exemplo que você gosta de dar, de uma transformação que você fez aqui na área de gestão de pessoas? A gente conseguiu fazer muitas transformações e ganhar espaços que a gente não tinha, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho 1/4 do time que eu tinha quando eu cheguei aqui. Uau. E hoje a gente tem uma eficiência muito maior, né? Então, eu olho a minha eficiência por recrutador, por exemplo, ela quase triplicou desde que eu cheguei aqui. E a gente, né, conseguiu isso muito, por exemplo, com automação entre ferramentas. A gente adquiriu ferramentas que conseguiam automatizar etapas do processo. Então, assim, isso é um dado, sem dúvida nenhuma, que é muito importante. A gente conseguiu ter menos recrutadores, porque a produtividade subiu, e a gente continua contratando, não tanto quanto a gente contratava 1 ano e meio atrás, mas a gente continua contratando uma média de 100 pessoas por mês. Uau. Então, ainda tem, né, bastante coisa para fazer e bastante coisa para ajustar nesses processos. A gente agregou funções dentro da área de people aqui
para fazer com que realmente assim, o fluxo do processo não é só dentro de people, né? Tudo que envolve a área de pessoas tem a ver com links com outras áreas. Então, esses links que a gente tem com a área financeira, por exemplo, de vai, processa, folha, vai, volta. Então, tinha uma ida e volta por questão de contabilidade. Então, a gente, não, vamos trazer para cá porque a gente consegue efetivamente melhorar o tempo, né, que a gente tem para o fechamento contábil da folha, então a gente trouxe para cá. Tem algumas grandes conquistas, eu diria, da parte operacional. E algumas outras grandes conquistas, por exemplo, a gente criou, né, falando de People Analytics e modelo preditivo, a gente criou um modelo para entender assim, quais são as posições-chave que a gente tem na empresa. Então, assim, posições-chave, que são, assim, posições críticas, que a gente não pode perder as pessoas, que a gente tem que se preocupar com talentos, que a gente tem que dar maior atenção. Então, a gente está olhando a performance das pessoas, a gente está olhando a estrutura de comunicação dessa pessoa, síncrona e assíncrona, e tudo isso está dentro de um modelo preditivo, onde eu consigo identificar. Essas aqui são minhas top 10 pessoas em termos de key positions, né, que a gente fala. Essas posições chaves eu tenho que ficar atento porque são ocupadas hoje por estas pessoas e elas são fundamentais para o negócio. São funções que se relacionam muito, são funções que têm muita... que tem uma performance muito alta. Então, como é que a gente faz para não perder isso de vista? Então, para a gente desenvolver, para a gente reter, isso é uma ferramenta também que não é só uma ferramenta de dar mérito, é uma ferramenta de gestão também que a gente criou baseado em modelo preditivo de dados. Tendo este produto, por exemplo, da Acreditas, a gente é o nosso maior usuário, eu falo. Sim. Isso faz com que, na verdade, a gente ganhe muito mais tempo. Então, eu libero tempo de qualidade do meu time, eu libero tempo para o meu time pensar nessas outras soluções, né? Então, isso eu faço na busca também com outras ferramentas. Tudo aquilo que eu posso pensar em automatizar, pensar em flexibilizar, pensar em disponibilizar tempo do meu time para aquilo que é importante, para aquilo que é estratégico, para aquilo que é desafiador, isso faz com que as pessoas se engajem mais, isso faz com que meu time consiga criar soluções para problemas que sempre foram assim, porque o RH sempre trabalhou desse jeito, e eu consigo efetivamente evoluir. Então, não é à toa, se a gente tem 1/4 hoje, né, das pessoas, a gente consegue triplicar a produtividade do time, tem muito a ver com ter esse tempo de qualidade. Então, produtos como esse, onde você consegue fazer, né, seja a gestão de benefício flexível, seja numa parte de automação da parte médica, de entrada de atestado, por exemplo. Tem uma série de processos que são rotineiros de RH e que eles precisam ser muito mais encapsulados em ferramentas. E não necessariamente você tem que desenvolver dentro. É o que eu falei, tem um monte de HR Techs, tem um monte de empresas que oferecem soluções que são para isso, para te dar esse benefício de ter facilidade, te dar informação muito mais rápido, né, de integrar muito mais rápido com outras coisas. Então é isso que eu busco todos os produtos e soluções ao meu redor que me deem facilidade, praticidade, libere meu tempo e me dê dados, né, para que eu possa daí sim conseguir compor o cenário ao meu redor para tomada de decisão. Então no produto da Acreditas, por exemplo, né, eu como RH, eu consigo fazer a gestão muito mais rápida de tudo que eu tenho, né, todos os benefícios, sejam eles quais forem, eu tenho na plataforma, né, eu tenho condição de saber uso, de saber como é que eu consigo gerenciar tudo ali através de uma plataforma para o RH, né, que é o portal do RH. Mas o colaborador, ele também tem isso lá na ponta, né, então assim, eu sei... Os dois lados. Então, eu, por exemplo, eu como tripulante aqui na Acreditas, né, eu olho para o meu aplicativo, eu sei quanto eu tenho de saldo de cartão, se eu tenho premiação, se eu tenho alimentação, se eu tenho o que for, eu olho para aquilo que está, né, no meu dia a dia, que é o meu celular, né? Então a gente fala que o celular, hoje a gente faz avaliação de desempenho, a gente consulta saldo de cartão, a gente aprova coisas, né? Então tá tudo ali dentro do celular. E o produto, né, da Acreditas Benefício não é diferente disso. Então eu consigo ter essa ponta como, né, uma pessoa usuária de tudo que eu tenho disponível ali dentro, e também como RH eu consigo fazer a gestão de tudo. Então se eu uso, né, a parte de alimentação, se eu uso, né, o bucket
bucket que a gente tem ali, né, o slot de premiação, de combustível, seja do que for que eu tenho ali dentro, eu consigo gerenciar tudo isso, eu consigo ter os dados para tudo isso. Fazer análise, inclusive, para saber quais são aqueles que são mais utilizados, eu preciso reforçar. Qual aquele que talvez não esteja fazendo mais sentido neste momento de mundo e de organização, né? Exatamente. Então, assim, poder ter tudo isso, né, ter essa a gestão na palma da mão, a gestão de uma maneira muito mais centralizada, de novo, faz com que eu tenha mais tempo de qualidade para fazer outras coisas. Então, isso, o próprio produto me dá essa gestão, o próprio produto me dá esta flexibilidade que eu tenho para gerir. E isso faz com que eu ganhe tempo para fazer outras coisas. Que RH-habilidade, né, que poderes o RH precisa desenvolver para fazer bem o papel de gestão de pessoas, aí trazendo um pouquinho também da tecnologia? Eu sinceramente acredito muito neste momento nessa questão de adaptação. E eu acho que os RHs, eles precisam passar por isso, porque é uma transformação que a gente está vendo e vivendo. Então, se você não for um profissional adaptável nesse momento a tudo que está acontecendo, a tecnologia que está aí fora, os conhecimentos que tem aí fora, né, e a tudo aquilo que a empresa precisa se modificar para realmente conquistar esse espaço, se não tiver esse time adaptável a essas transformações, não vai chegar onde precisa. Então, assim, para o profissional do RH entender que ele precisa estudar sobre dados, que ele precisa fazer um processo diferente do que ele sempre fez, ele precisa entender que o momento é um momento em que a tecnologia faz o que ele fazia antes, né, com muito mais eficiência, com muito mais rapidez, e que ele tem que olhar para outras coisas agora, exige que ele se adapte, exige que ele olhe para tudo isso e se movimente em todos esses sentidos. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu daria, né, prestem atenção em volta, prestem atenção, né, em tudo que está acontecendo ao redor, prestem atenção na tecnologia e nos conhecimentos que esse momento exige que a gente tenha. E é isso que vai fazer a gente, com certeza, andar para frente. Obrigada, Karen, obrigada por vocês todos que estão aqui, que vão nos ouvir, que vão nos assistir. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Que delícia, Karen. Sensacional. Obrigada, viu, Obrigada Sofia? a você, mais uma querida. vez, mais uma interação. Muito obrigada, viu? Obrigada.